O texto que nós vamos trabalhar hoje está em Lucas 2, 10 a 11. Lucas 2, 10 a 11. E é uma palavra dos anjos a alguns simples pastores. E a palavra de Deus nos fala assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Começamos dizendo algo de muito especial em chegar até o último culto do ano. É como estar diante de uma fronteira do já vivido e do que está por vir. Chegaremos na mala, né? A gente vai olhar na mala das lembranças, nós vamos ver alegrias, nós vamos ver também tristezas, e ao mesmo tempo vamos ver o horizonte de uma nova chance chegar até nós, para que possamos recomeçar o novo ano. O Natal ainda ecoa em nossos corações, lembrando de que a vinda de Jesus ao mundo tem um poder para transformar a nossa vida e a vida de todas as pessoas. Não se trata apenas de uma comemoração passageira, é a certeza de que Deus entrou na nossa história, trazendo luz e calor onde havia trevas e frieza. Ao mesmo tempo, nós recordamos também a série sobre os nossos presentes de Natal. E nós falamos sobre esperança, nós falamos sobre amor, nós falamos sobre a paz, o nosso príncipe da paz. E hoje nós concluiremos a série falando sobre o último presente, a alegria. Hoje em dia, parece que há convites de alegria para todos os lados, não é mesmo? Pense em uma festa barulhenta que dura apenas uma noite, onde ali sorrisos se apagam assim que a música termina. Ou no vício de conferir as notificações das redes sociais toda hora em busca de likes que nos dão uma satisfação momentânea, mas que muitas vezes rapidamente se desfaz quando surge algum outro post que está por aí bombando. Talvez seja aquela sensação de conquista, de comprar algo novo, que também se perde brilho em poucos dias, quando aquilo se torna mais uma coisa que nós temos, deixando a necessidade de buscar outro item para que a gente possa preencher esse vazio que nós temos, de comprar, comprar e comprar. Se nós olharmos ao nosso redor, veremos uma cultura que incentiva essa busca de alegria nas compras cada vez maiores, viagens cada vez mais caras, experiências que prometem preencher esse vazio em nossos corações. Porém, muitas vezes este estilo de vida acaba pesando em nossos bolsos, não é mesmo? Mais do que isso, não consegue sustentar a alma em momentos difíceis. Basta lembrar o que diz o autor de Eclesiastes. Ele experimentou prazeres, riquezas, conquistas. E ao final de tudo aquilo que ele experimentou, ele concluiu que tudo era apenas vaidade. Tudo era vaidade. Algo fugaz que satisfaz por um momento, mas não por completo. Tudo é vaidade. E ele mesmo fala que não existe nada novo debaixo do sol. Nada novo. Tudo isso se repete. Não são buscas que nós estamos fazendo hoje, mas só muda
o objeto buscado. Nós muitas vezes buscamos a alegria em coisas materiais que o mundo pode nos oferecer. E sempre foi assim. Assim a gente precisa nos perguntar: será que a alegria que o mundo nos oferece, baseada em aquisições, em sensações intensas ou em conquistas materiais, realmente preenche as nossas vidas? Realmente isso preenche a vida de cada um de nós? Ou como é o que o próprio autor de Eclesiastes sugere, estando correndo atrás do vento, aceitando um brilho momentâneo que logo se apaga e nos deixa desejando algo mais e mais e mais profundo. Hoje eu queria convidar vocês, e a mim mesmo, a refletir sobre as alegrias passageiras dessa vida. Por mais empolgantes que elas possam parecer, são tudo o que existe? Será que é tudo isso que existe? Será que é só isso? Será que não há uma alegria mais consistente, capaz de atravessar fases de escassez que muitas vezes passamos, dívidas, frustrações, incertezas, oferecendo uma satisfação duradoura em nossos corações? Estamos realmente vivendo a melhor alegria que nós podemos ter? Ou será que ao aceitar essas distrações de curto prazo, nós estamos perdendo de vista uma fonte de alegria muito mais duradoura, oferecida pelo próprio Deus, que transcende o simples prazer de nos conduzir a um estado de paz e confiança, mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos. Talvez estejamos tão distraídos pelo que brilha rápido, que nós deixamos escapar a verdadeira luz. Aquela que pode iluminar as nossas vidas de forma duradoura, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Mesmo quando passamos por lutas, dificuldades, mesmo quando passamos por desertos e tempestades em nossas vidas. O Evangelho de Lucas, ele descreve uma cena aparentemente muito simples, de pastores no campo e anjos proclamando algo que, de tão grandioso, sacudiu séculos de silêncio que o povo passava. 400 anos de silêncio foram rompidos por palavras de anjos. E olha o que ele disse. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria. Que alegria é essa? Que alegria é essa que os anjos anunciam e os pastores, e que são para todo o povo? Eu gostaria que a gente se voltasse ao texto, olhasse para aquela noite silenciosa, juntamente com os pastores. Imagine a cena. Pastores que viviam no campo, cuidando de ovelhas, cuidando dos rebanhos, envolvidos numa rotina simples e muitas vezes até monótona. Quando de repente o céu se rasga, se abre, ilumina e os mensageiros divinos aparecem. Anjos aparecem daqueles simples pastores. Não foi no palácio de Herodes, nem nos corredores do poder religioso daquela época. Não foi no templo, mas foi nos campos, onde poucos olhares se voltaram para eles. Esse detalhe, meus irmãos, ele reflete algo profundo sobre o coração de Deus. Ele se revela onde menos se espera que ele se revele. Da forma como menos se espera que ele se revele. E escolhe quem aparentemente não tem nada para oferecer, a não ser
ali a sua devoção. Aqueles simples pastores recebem uma grande notícia. A maior de todas as notícias. A notícia que todos estavam aguardando. A vinda do grande Messias, aquele que restauraria Israel. É nesse ambiente comum e muitas vezes até desprezado que o anjo traz o anúncio que mudaria o curso da história da humanidade. Então o anjo ele proclama: não temais, não temam, não tenham medo. A primeira reação dos pastores foi o medo, algo natural, ao perceber a glória divina rompendo a quietude da noite. Na Bíblia, a aparição de um anjo frequentemente causa um grande impacto, pois ali se manifesta a transcendência de Deus. O Deus tão poderoso se manifesta ali naqueles anjos. E é algo que nos traz temor. Se você tivesse na situação dos pastores, você também temeria. O que está acontecendo? Que é isso na minha frente? Porém, o mensageiro ali celestial, ele acalma esse terror com o convite à confiança. Não tenham medo. Não é por acaso que essa frase aqui aparece em tempos incertos que eles estavam vivendo. E o primeiro século não era menos conturbado que o nosso século que estamos vivendo hoje. Ou até mesmo década, vamos pensar assim. A ansiedade, o medo se tornaram companheiros frequentes deles. Eles estavam sendo oprimidos por um novo povo ali. Já tinham passado por inúmeras opressões. Agora era Roma que estava oprimindo eles. Quando a Bíblia repete aqui, não temas, não temas, ele não nega os desafios à nossa volta. Eles sabem que os pastores ainda enfrentarão dificuldades. Mas ele convida a enxergá-lo sob uma nova perspectiva, assim como nós. Quando Deus fala não tenho medo, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades em nossas vidas. Não. A lógica, ela é simples. Se Deus intervém, há razão para termos coragem. A razão para termos esperança, a razão para não temermos. Os anjos não chegaram cantando apenas uma melodia celestial, eles chegaram trazendo uma promessa de que o medo não tem a palavra final para eles. Não tenham medo. Quando nós olhamos para este ano que se encerra, quantas vezes o medo bateu à nossa porta? Quantas vezes nós tememos? Quantas vezes a gente teve medo esse ano? Medo de perdas, medo de fracassos, medo do incerto. Nós passamos por tudo isso esse ano. Assim como aconteceu com os pastores, meus irmãos, Deus ele continua rompendo o véu das noites escuras que passamos. E ele nos diz, não tenham medo. Eu trago algo muito maior e mais belo do que vocês possam imaginar. Não tenham medo, eu estou com vocês. Quando o céu se aproxima da terra, assim como aconteceu com aqueles pastores, a primeira palavra, ela traz uma tranquilidade. Lembrando que a vida de Cristo está ligada ao conforto, não ao pavor, mas uma esperança de que tudo isso vai passar. Não tenham medo, ele diz. E logo depois ele revela o motivo para não terem medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. O anjo, ele diz, eis que estavam novas de grande alegria. E essa declaração do anjo é muito mais do que apenas uma notícia animadora para um grupo de pastores naquele campo, que ele inaugura aqui o coração do Evangelho. Eu trago boa nova. No original, Evangelium, boa nova, boa notícia. E quando
Quando o mensageiro celestial proclama as boas notícias de grande alegria, ele está apontando, meus irmãos, para a chegada de algo novo, ou alguém capaz de mudar completamente o curso de toda a história da humanidade. E note que não se trata de uma alegria frágil ou passageira, mas de uma alegria profunda que vem diretamente do coração de Deus. Boas novas de grande alegria. Mas a pergunta é: alegria para quem? Para quem? E ele fala que são para você e para todo o povo. A alegria anunciada pelo anjo, ele transborda qualquer fronteira, meus irmãos. Não se restringe a um único povo, nem se limita a um momento no calendário. Não era apenas para os judeus que as boas notícias estavam sendo proclamadas, mas sim para todo o povo. É uma festa que abraça ricos, pobres, sábios, simples, viajantes e os que moram ao lado, convidando todos a redescobrirem a ternura de Deus, a alegria que está nessa mensagem que está sendo proclamada. E neste presente natalino, o Salvador não se deixa aprisionar por rótulos ou barreiras culturais ali. Ao contrário, ele se inclina a cada alma que está cansada e oferece ali consolo, onde havia antes solidão e medo. Por isso, quando o nosso coração se sente muitas vezes abatido, ou até mesmo incrédulo, a mesma voz ecoa em cada um de nós. Esta boa notícia também é para você. Essas boas novas de grande alegria também são para cada um de nós. Eis que está nova de grande alegria. É para cada um de nós. Neste instante, nós somos transportados também para a manjedoura de Belém, onde a esperança ganha forma humana e o amor se faz acessível a todos. Jesus, Ele é a nossa alegria. Essa alegria que atravessou séculos e ela continua viva, ela continua pulsante, pronta para encher de luz o mais escuro dos cenários que estamos vivendo e reacender em nós a certeza de que Deus se importa. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importa com a sua igreja. Ele se importa com todos. Sempre. Essa boa alegria, essa grande alegria é para todos. Ele oferece essa alegria para todos. É para você e para mim. E ele vai dizer: hoje, sabe por que essa boa notícia é uma tão grande notícia? É uma mensagem tão alegre, porque hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, no versículo 11. E aqui nós vemos 3 títulos que guardam o coração da nossa esperança, da nossa alegria. Primeiro, ele é o Salvador. Eis que vos nasceu o Salvador, ele diz. Aquele que vem para nos erguer quando nós pecamos. A dor, o desânimo, tudo isso parece nos aprisionar. Ele vem para nos salvar. Com seu toque gracioso, ele cura as nossas feridas. Ele nos liberta de nossas cadeias invisíveis. Lembrando que jamais nós caminhamos sozinhos. Nós temos um grande Salvador. Mas ele não para por aí. Ele também é o Cristo. Ele é o Messias aguardado desde os tempos antigos e prova viva de que Deus sempre cumpre as suas promessas. Até quando tudo parece impossível aos nossos olhos, quando as circunstâncias que nós estamos enfrentando parecem que não vão ter solução, para Deus nada é impossível. Ele cumpriu a sua promessa lá atrás, ele continua cumprindo as suas promessas hoje e sustentando cada um de nós. Para Deus nada é impossível.
E, acima de tudo, Ele é o Senhor, o Rei do Universo, que se fez homem, descendo ao nosso mundo, pisando no nosso chão. Se fez homem, se fez carne por amor a nós. E com ternura e autoridade Ele governa tudo e todos. Em vez de um líder inalcançável nos dias de hoje, nós temos um Deus que se assumiu a fragilidade de um bebê, uma humilde manjedoura, para nos ensinar o que é o amor, o que é a misericórdia, o que é a justiça, o que é a humildade. Ele não é um líder inalcançável, ele não é um senhor inalcançável, ele é um líder humilde, um senhor humilde que se fez carne por amor a nós. E é nesse tríplice chamado, Salvador, Cristo e Senhor, que repousa a nossa alegria mais profunda, meus irmãos. Se Ele governa com palavras que não passam, com promessas que não falham, então até mesmo a virada desse ano ganha um novo sentido. O Criador que sustenta constelações, tudo aquilo que nós vemos, escolheu nascer humilde numa manjedoura, para incluir cada um de nós na família dele. Nada disso parte de nosso mérito. Não é nosso mérito, não é porque nós merecíamos. Foi iniciativa divina que atravessou os céus e rasgou o silêncio para soprar esperança, para soprar a esperança em nossa história, na história da humanidade. Assim, a alegria não depende de um ano perfeito que tivemos, ou de conquistas retumbantes, mas da certeza de que Deus ele renova as nossas forças quando já nos sentimos exaustos. Ele nos oferece um recomeço, onde nós enxergamos apenas fim. Por isso, ao olhar para o ano que passou, reflita. Onde, o que governou as suas emoções e as suas decisões ao longo dos meses passados? O que governou o seu coração? Em todas as decisões que você tomou, em todos os sentimentos que você demonstrou. Foi a insegurança? Foi a correria desenfreada que todos enfrentamos aqui em São Paulo? Talvez a tristeza por algo que se perdeu ou que não alcançou. A vinda do Salvador, ele garante, meus irmãos, que seja qual for a nossa crise, o que nós estamos passando, ele se faz presente para trazer um tipo de alegria que ninguém pode roubar. Já nos foi dado e ninguém pode nos tirar. Uma alegria ligada à redenção, a certeza de que Deus ele nos ama a ponto de entregar a sua vida por nós, de entrar na nossa história, de se dar por nós e prometer que jamais estaremos sós, por mais que passamos por tempestades, por mais que estejamos em desertos, por mais que pareça que nós estamos afundando em tanta desgraça. Ele está ali conosco. Ele se fez homem. Então, depois de tudo que nós vimos acerca do Salvador, que nasceu, chegamos a uma conclusão inevitável. A alegria de Deus é o antídoto perfeito contra qualquer tristeza que o mundo possa lançar sobre nós. Ela não é uma euforia momentânea, uma alegria momentânea, instantânea, mas é um estado de alma que está alicerçado no Cristo que se fez um de nós, o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso, ao encerrarmos esse ano, nós podemos revisitar o passado com gratidão. Lembre-se dos cuidados de Deus. Lembre-se dos livramentos divinos ao longo de cada dia deste ano. Reflita, olhe para o passado. Faça uma retrospectiva das tempestades que foram acalmadas em suas vidas. Porque assim,
Ele não promete que nós não teremos tempestades, mas que Ele estará junto conosco nelas. Pense nas alegrias recebidas esse ano. O próprio fato de ter chegado até aqui hoje é a prova de que Deus sustenta cada um de nós. Está nos sustentando. Também nós podemos renovar a esperança de um novo futuro. Se o Salvador nasceu, cada amanhecer traz a promessa de novas oportunidades. Planeje, meus irmãos, planeje o próximo ano com fé, deixando os seus temores nas mãos de Deus, de um Deus que jamais nos abandona. Não planeje com medo. Planeje. Nós estamos aqui para planejar. Não vamos vivendo a cada dia. Mas planeje com fé, sem temer. A mesma voz que disse não tenho medo ainda ecoa em nossos corações. Vamos ter fé em Deus. Fortaleça o vínculo com Deus nesse ano. Lembre-se de que Ele não é um observador distante, mas um Pai amoroso que participa da nossa história. Busque em oração, alimente a sua alma na palavra de Deus, se firme na certeza de suas promessas que nunca falham. Tenha momentos devocionais. Leia uma palavra. Ore. Aproveite o ano, esse começo de ano. Nós temos inúmeros aplicativos que tem ali o cronograma da Bíblia o ano todo. Aproveita dia 1º e começa ali esses cronogramas de ler a Bíblia o ano todo. Se comprometa em conhecer a Deus de fato, em ler a Bíblia toda. Se você ir naquele app que nós estamos cadastrados, eu acho que é Bíblia.com, por assim, ali tem inúmeros calendários que você pode seguir e ler a palavra de Deus o ano todo. Quem sabe a gente não pode fazer isso em comunidade. Vamos fortalecer o nosso vínculo com Deus. Crescer no conhecimento de Deus. E além disso, compartilhe a alegria de Deus. Lembre-se qual é a nossa missão: amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. A mensagem dos anjos não era apenas para os pastores, mas para todo o povo, ele diz. Quem descobre a boa nova de grande alegria é convidado a levar isso ao mundo inteiro. A alegria que não vem do alto não é, a alegria que vem do alto não é para ser guardada. Não é para a gente ficar escondendo isso, mas para ser repartida, meus irmãos. Quem foi tocado pela graça de Cristo é chamado também a espalhar essas boas notícias ao nosso redor, ao Evangelho ao nosso redor. Boa notícia é o Evangelho. Quem recebe uma notícia quer compartilhar essas boas notícias, com palavras de encorajamento, com gestos de solidariedade, com compaixão para aqueles que sofrem. Às vezes um colega de trabalho precisa ouvir uma palavra de consolo, de alegria, que precisa que você ore por ele. Um amigo que está ali precisando de uma mão, de um braço estendido para, às vezes, só apenas chorar com ele. Compartilhe da alegria de Cristo, meus irmãos. Que o brilho do Natal, agora renovado em nossos corações, inspire também em gestos de perdão, generosidade, de compaixão com o próximo. Deixe que cada dia do ano que está por vir seja guiado pela certeza de que Deus caminha ao nosso lado, trazendo paz em meio ao caos e esperança em meio às incertezas que vivemos. Assim, meus irmãos, ao chegarmos a quando nós ouvimos esse grande anúncio de que Deus está conosco, que nasceu o nosso Salvador, que nós temos a esperança agora em meio ao mundo em caos. A nossa alma, ela se enche de alegria. Você descobrirá que mesmo
Mesmo em meio às lutas que passamos, nós podemos atravessar com alegria, porque Ele está conosco. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Ela não, Ele não nos desampara, meus irmãos. Ao longo da caminhada que tivemos aqui em dezembro sobre os presentes de Deus, nós descobrimos que a nossa esperança, ela se firma em Cristo, o qual Ele acende um novo amanhã em nossos corações. Nós vimos que o amor, ele brota do próprio Deus que nos amou primeiro e nos ensina a estender a mão ao outro também, amando o outro como a nós mesmos. Nós meditamos sobre a paz em um mundo que está repleto de rupturas. Um presente que recebemos ao nos abrirmos para aquele que nos reconciliou com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com a natureza criada. Agora, ao celebrarmos este último presente, a alegria que vem de Deus, nós percebemos que não se trata de um simples sentimento, mas de uma profunda realidade espiritual anunciada pelo anjo e encarnada em uma pessoa, Jesus, o nosso Salvador. Enquanto agora as festas barulhentas que ainda teremos, as compras impulsivas, podem até trazer lampejos de felicidade, mas a grande alegria que os anjos anunciam aos simples pastores proclama, ele sustenta o nosso coração nos dias que estão cinzentos, nos dias que muitas vezes nós não enxergamos a luz. E ele enche de luz o caminho por onde nós andamos. E neste último culto deste ano, somos convidados a abraçar essa notícia extraordinária. Nasceu o nosso Salvador. Nasceu o nosso Salvador. Essa frase tão simples contém a fonte de toda alegria genuína para todos os povos, como o anjo fala. Em todos os tempos, o menino de Belém é também o Rei eterno, que nos chama a sair da superficialidade e a mergulhar numa alegria duradoura, que não tem fim. Pois se ele nasceu para nós, então podemos crer, há esperança, há força, há motivo para nós nos alegrarmos. A boa nova de grande alegria, que começou lá em Belém, não conhece a palavra fim. Essa alegria não tem fim. Ela atravessa séculos e chega aos nossos dias, hoje mesmo, com o mesmo vigor que chegou lá. Essa boa notícia deve ser boa para nós também. Então, ao sair daqui hoje, leve alegria consigo e acenda em cada ambiente que você estiver. Reflita em cada relacionamento que você tem e permita que ela impulsione os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos, que essa alegria possa realmente sustentar este novo ano que começa. Que possamos iniciar este novo ano imersos na certeza de que Deus não se limita a datas de calendários, mas se faz morada na vida de todos aqueles que o acolhem. Que a alegria indestrutível de Cristo, o Senhor, ecoe em cada suspiro de esperança e se torne, meus irmãos, a chama viva que ilumina o mundo inteiro, hoje e sempre. Que nós possamos ter um feliz ano novo, repleto de alegria, que jamais se esgota, que vem de Cristo, o nosso Senhor. Porque hoje, na cidade de Belém, nos nasceu o Salvador. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque em meio a tantas ofertas de alegria deste mundo, nós encontramos a verdadeira alegria, Pai.
uma alegria que transcende, Senhor, as circunstâncias dessa vida que passamos, Pai. Que transcende, Senhor, as dificuldades, as lutas, as tempestades, os desertos, tantas coisas que nós passamos, Pai, tristezas, perdas, uma alegria que está tão profunda em nossas vidas, que é a certeza de que Deus se fez um de nós. Jesus nasceu. E isso é um motivo de grande alegria para todos nós e para todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa alegria, ela transborda, Pai. E que ela possa transbordar nesse novo ano que se inicia, Pai. Para que possamos, Senhor, em cada lugar que estejamos, em cada relacionamento que tivermos, em cada lugar que irmos, Pai, que as pessoas possam ver essa alegria em nós, Pai. Que ela possa ser transbordada, Deus, a ponto de as pessoas perguntarem o que é que você tem, porque você não está alegre, não está triste com essas questões que estão passando, mas eles verão em nós uma alegria que não tem fim, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos alegrar em Ti, alegrar em tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas deste ano e nos alegrar na esperança de que um novo ano virá e com ele mais bênçãos entregues por Ti, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Obrigado. Obrigado por este ano que passou. Nos abençoe, Senhor, nesse novo ano que se começa. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador, que oramos. Amém.